Eu queria começar o vídeo de hoje fazendo a seguinte pergunta: o que te deixa inconformado? O que te inconforma? O que te revolta? Você poderia me dar várias respostas, porque cada pessoa se identifica com alguma coisa e essa coisa, a personalidade de cada um também define as suas revoltas e as suas razões. As causas que essa pessoa lutou durante toda a sua vida vai definir o que te deixa inconformado. Quando eu olho para a Bíblia, eu me lembro de 3 homens. E na verdade, nesses últimos dias eu tenho pensado muito nesses 3 personagens bíblicos. Primeiramente, Neemias, Gideão e Paulo. São 3 homens em que nós podemos nos espelhar. Acho que eles não são os únicos exemplos de inconformismo, né? Eles não são os únicos exemplos de pessoas que não se conformaram com o presente século, com a vida que viviam ou com a situação ao seu redor. Mas o seu inconformismo os moveram a mudanças. E em certo ponto, mudanças drásticas. Primeiramente eu falo de Neemias. O contexto onde ele estava num cativeiro. O povo ele estava no cativeiro babilônico, né, em meio a uma situação, né, fora da sua terra, estavam exilados. E ele ouve a notícia de que Jerusalém estava em ruínas, o templo estava destruído, enfim. Não repare porque minha mãe está falando no celular ao fundo, lá na cozinha. Eu estou com a porta trancada, mas mesmo assim vocês podem estar ouvindo alguma coisa. Ao ouvir a notícia, Neemias ele fica entristecido e inconformado, né? Ele poderia viver uma vida muito tranquila sendo copeiro do rei, né? O único risco de vida que ele corria era, por exemplo, se alguém quisesse envenenar o rei Artaxerxes, né? Um bom nome para botar no seu filho. Não! Artaxerxes, quase que não sai. Ele tinha uma vida muito confortável no palácio que vivia. Mas ao ouvir a notícia que o povo dele estava sofrendo e que a cidade onde ele nasceu, viveu, cresceu, a cidade dos pais dele estava destruída, ele chorou, se inconformou e diante do rei, onde todos deveriam estar alegres, ele manifestou a sua tristeza, o seu estado de espírito. E isso sensibilizou o coração do rei. E com a força de Deus, né, e na força do seu inconformismo, ele acabou sendo o governador de Jerusalém e ajudando a reconstruir, enfrentando mesmo assim todos os adversários que se levantaram contra ele, né, na força e no poder de Deus. Gideão ele é um caso assim para mim também muito curioso de inconformismo, porque mesmo ele sendo o menor da sua casa, e sua casa sendo o menor da sua tribo, e sua tribo sendo a menor de Israel, ou seja, Gideão era o menor do menor do menor do menor, mesmo sendo o menor dos menores, ele ainda estava inconformado com a situação de que o que acontecia na época. No tempo dos juízes, né, tentando explicar resumidamente, o povo vivia altos e baixos com Deus. Quando o povo estava em declínio, imoralidade espiritual, idolatria, fora dos caminhos do Senhor, Deus enviava opressores para que Israel voltasse ao arrependimento. Israel voltava a clamar ao Senhor, e aí Deus levantava um líder, um juiz, que liderava aquele povo, libertava dos cativos, e enquanto aquele juiz era vivo, o povo servia ao Senhor. E isso foi cíclico durante esse período de 200 a 400 anos, eu não me lembro bem de cabeça. Mas você percebe que isso estava muito presente na vida do povo. E Gideão, ele estava, o povo tinha se desviado novamente, melhor dizendo, estava servindo outros deuses. Então
Deus enviou os midianitas para aquela terra. E os midianitas, eles chegavam numa hora, eles não viviam oprimindo o povo, mas eles oprimiam principalmente na época da colheita, na época que o povo colhia os frutos da terra, depois de plantar, durante todo um período do ano, né? Na hora de colher, vinham os midianitas e tomavam tudo, e saqueavam aquela terra. Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, né? Ou seja, a primeira manifestação do seu inconformismo. E você sabe que lagar é lugar de pisar, de amassar as uvas e não de debulhar o trigo, né? Depois pesquisem o que é debulha do trigo, que é muito interessante. E o trabalho que Gideão estava fazendo era um trabalho muito difícil, ainda mais no lugar onde que era no lagar, no lugar de amassar uva. Mas ele não se conformou em ter todos os seus bens tomados pelos midianitas. E por causa disso, isso chamou a atenção de Deus, e Deus enviou um anjo, né? E aí tem uma teofania, que eu não vou explicar o que é agora, senão vou desviar muito do assunto. Deus se manifesta a ele através de um anjo e fala assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. E aí Gideão, ele logo se manifesta e fala assim: olha, se o Senhor é conosco, por que nós vivemos oprimidos pelos midianitas? A segunda coisa é que Gideão não olhava só para ele estava tendo uma mentalidade coletiva. E Deus disse para ele: vai nessa tua força e você vai livrar meu povo dos midianitas. E ele foi, cara. Ele se colocou na posição, né, onde Deus queria onde ele estivesse. Assumiu a liderança de um povo, mesmo ele se vendo como o menor dos menores. E da força de Deus, ele libertou o povo dos midianitas. E por fim, Paulo. Paulo, que começou essa trajetória perseguindo cristãos, e ele acabou sendo o perseguido, né? Ele acabou sendo o perseguido, né? Por ele ter se convertido, ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e em face da idolatria e da falsa religiosidade dos judeus, e de tantas pessoas que estavam desviadas com a opressão que aquele mundo no Império Romano vivia, ele não se conformou, né? Ele não se conformou com aquele mundo. Ele mesmo vai escrever em Romanos 12: não vos conformeis com esse mundo. E não vos conformeis tem um duplo sentido, porque além de você não tomar a forma do mundo, não imitar o mundo ou imitar as coisas que todas as outras pessoas fazem, mas viver uma vida separada em santidade para o Evangelho, isso ainda também é você aceitar as coisas como são, né? Enfim, e isso me mostra a vida desses três homens, né? Me mostra como eles foram inconformados, e na força de Deus e na graça de Deus eles decidiram ser diferentes, sabe? E eu acho que falta muito para nós cristãos hoje, pessoas que sabem, conhecem o Evangelho, conhecem tudo aquilo que Deus ele fala através da Bíblia, através dos seus profetas, e enfim, conhecem tudo, né? Mas nós estamos acomodados, conformados com tanta religiosidade, com tanta miséria, com tanta falta de amor. Parece que nós nos acomodamos. E alguns argumentam até: Jesus vai voltar e para que lutar? Não. Jesus falou através dos seus discípulos, Jesus falou ele mesmo, de que esse mundo ele está entregue ao maligno, que esse mundo está totalmente influenciado. Mas isso não nos isenta da nossa responsabilidade de levar a mensagem do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, de levar a palavra de Deus a todas as pessoas, de demonstrar amor, de exortar, de alertar em amor, de trazer a consciência do que é pecado e do juízo iminente de Deus. Pelo fato desse mundo estar entregue ao maligno, isso não é desculpa pra gente para deixarmos as coisas como estão, mas lutar para que a vida de Deus, né, para que o Evangelho de Deus se propague e chegue, né, aos corações. Eu queria deixar essa reflexão para você.
Você está realmente conformado com essa situação? Com o mundo do jeito que está? Você realmente acha que ficar de braços cruzados é a melhor opção? Deus, ele um dia vai cobrar de mim e de você, de nós, que conhecemos a verdade e não fizemos nada para mudar. Então, pense bem e seja um inconformado com este mundo. Mude sua mente, mude sua postura. É isso que Deus deseja de mim e de você. Deus te abençoe, meu querido. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau.